Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Numa época em que todos produzem notícia, cabe ao jornalismo ir mais longe. É preciso dar sentido ao que acontece no dia a dia. Através dos diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Por isso, a Novo Tempo abre mais um espaço para os grandes debates da atualidade. E o Telejornal NT Sul ganha mais uma edição aos fins de semana. NT Sul Mais, aos sábados e domingos, às 11 da noite. Você é nosso convidado especial. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao NT Sul Mais e muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente fala sobre medos, crianças que não arredam o pé de perto do pai e da mãe. Quando chega a hora de dormir? Problema. Quem diz que ficam sozinhas no quarto? Qual é a causa e como os pais devem lidar com a situação? Mas também tem muito adulto medroso por aí. A boa notícia é que as fobias são tratáveis e podem ser vencidas. De repente, uma dor de cabeça, desconforto nas costas ou pressão no pescoço. Qual é a causa? Você vai ver que a culpa pode ser do seu smartphone. É agora no NT Sul Mais. A gente abre o NT Sul Mais desta semana falando sobre medo. Se você nunca sentiu, certamente já viu alguém com medo de algo. E pior, crianças que não conseguem enfrentar o medo do escuro, medo de monstros, medos. Mas o que faz os pequenos se sentirem assim? E o que uma escola no interior do Rio Grande do Sul tem feito para ajudá-los? A reportagem é de Gabriela Bello. Olá, Bacon. No dicionário medo, substantivo masculino, com o seguinte significado: estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo é o mesmo que temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Medo é o mesmo que receio. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de cobra e aranha. A maioria destas crianças tem 6 anos. Todas estão no primeiro ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí. E é nela que vamos ficar durante esta reportagem. Sem medo, eu peço. O medo de bicho foi o relato mais frequente. Eu tenho medo que a minha mãe não venha me buscar e que o meu irmão me esqueça no meu aqui. De cobra e aranha. Não tenho medo de nada. Tenho medo de aranha. Eu tenho medo que a minha mãe e meu pai morram. Não tem medo de nada, nada, nada? Nada. Tem um rato atrás de ti. Ai, eu sei. A chamada idade dos medos começa por volta dos 2 anos e meio e tende a ser alimentada por filmes e desenhos, que em geral
trazem personagens fortes como representantes do mal. É o que garante Laércia Vasconcelos, professora do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília. Till it's too late. Here, take it. Outra fonte somos nós, os adultos. A criança pode observar o rosto de uma pessoa diante de um inseto, por exemplo, e aprender, por observação, a ter pavor do que está presente na cena, acrescenta a professora. Isso precisa ser observado por quem convive com estas crianças, garante a diretora. Acolhendo, a criança vai se sentir segura, ele vai ver que tanto... até às vezes eu coloco, se a mãe não vir, eu te levo até em casa, não te preocupa, a gente tem carro, eu te levo. Pode ficar bem tranquilo, vamos tomar meu chazinho faz milagre, eu digo para eles. Aí eles tomam um chazinho, se acalmam, a gente conversa. E não passa? Não. Mas aí eles vêm te buscar todo dia. A Manu é um caso especial, então ela chora, assim, então eu levo, ponho no colo, sabe? Então assim, a gente acolhe bastante eles para que eles não tenham medo de se a mãe não vai esquecer. A gente conversa muito com eles nesse sentido, sabe? Que a mãe é responsável, que a mãe não vai esquecer o filho, essas coisas assim. O medo começa pelos 2 anos e meio e fica. Ou a gente não conta que sente porque não quer falar do assunto. Tá bom, os colegas de sala falam, amiga. Eu não tenho medo de aranha. Do que tu tem medo? Eu tenho medo de aranha, cobra e eu tenho medo que roube a minha bicicleta. Medo de escuro também. De sonhar acordado. Porque daí me vem na cabeça que eu tô em volta de uns tubarão. Eu tenho medo de cobra e de aranha. Ah, eu tenho medo de barata, né? Porque eu tenho medo. E outra coisa que eu tenho medo é do escuro. Eu durmo ali no meu quarto e aí tem um corredor logo ali na minha porta e tem uma lâmpada ali. Aí eu ligo a lâmpada e deixo uma fresta na porta. E aí fica iluminado. Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que 82% das crianças brasileiras têm medo da violência. Em segundo lugar está o terrorismo e a pobreza. A pesquisa foi realizada em 14 países para marcar o Dia Mundial das Crianças, comemorado dia 20 de novembro. Foram ouvidos 11 mil crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, na África do Sul, Brasil, Egito, Estados Unidos, Holanda, Índia, Japão, Malásia, México, Nigéria, Nova Zelândia, Quênia, Reino Unido e Turquia. Na preocupação com a violência, o Brasil é seguido pelo México e pela Nigéria, onde o índice supera os 70%. Quando a gente trabalha em sala de aula, não é só o conteúdo didático que tem que trabalhar, nós temos que pegar dos alunos aquilo que eles estão com dificuldade no relacionamento entre eles também, né? E abordar em sala de aula de uma forma didática, para que eles possam ter um momento para se abrir também e dialogar uns com os outros e um auxiliar o outro a superar isso, né? Teu medo também foi relatado nesse dia? Também foi relatado. Eles gostam muito de contar histórias de terror e de falar sobre filmes de terror. Eles estão numa idade, né, em que na pré-adolescência eles gostam, têm mais interesse por esse tipo de filme. E aí, então, eles queriam trazer filmes de terror para a sala de aula. E eu disse que não, em sala de aula não era um espaço para isso. E aí contei para eles que eu também, depois de assistir filmes de terror, eu também fico um período, né, com medo, com aquelas sensações assim de que algo de ruim vai acontecer, mas que é tudo fruto da nossa imaginação, na verdade, né? Medo é uma coisa que, depois de adulto, para crianças, né, que a gente fala aqui hoje, é possível superar? É possível superar, sim. Acredito que, claro, que temos fobias que são
problemas psicológicos que tem que ter um tratamento, um acompanhamento com um especialista. Mas esses medos que nós trazemos da infância, a gente vai superando à medida que vai se tornando adulto, né? Vai crescendo. Nossa, Zed, olha só que chuva forte. Ai, Aristarco, presta atenção no filme. Ah, Zed, eu que tô com medo. Imagina só se... Aristarco, a luz acabou. Ai, Zed, eu tô com medo. Ai, que barulho é esse? Ai, acho que deve ser um vento, Aristarco! Socorro! Socorro! Ai. Eu tenho medo de ficar sozinha. Só. Tenho medo de cobra. Eu tenho medo de ficar sem o resto da minha família, que eu já perdi meu avô e minha Dinda. De ficar longe da minha família. A minha irmã me assusta com o amiguinho imaginário dela, que ela diz que é o Zeca, que ele vai vir me pegar de noite, aí eu não durmo. Que idade ele tem? 18. E o que ele te assusta? Tipo do quê? De bicho? Ele parece um zumbi. Não tenho medo de nada. Os medos na infância muitas vezes são invisíveis e incompreensíveis aos olhos de um adulto. E esse sentimento entre os pequenos requer atenção e paciência. É preciso aprender a lidar com essa problemática de uma forma mais positiva, conduzindo a criança rumo a uma infância mais feliz. A reportagem foi ouvir uma especialista e mostra o que se passa nessa fase da vida e como administrar o medo, que se não for tratado, vira uma fobia. O medo, aquele sentimento instintivo que nasce com o ser humano, muitas vezes pode ser um limitador, pode ser um comprometimento para o desenvolvimento da vida ao longo dos anos. Medo infantil, aquele do monstro embaixo da cama, do homem do saco, e agora que a gente está se aproximando das festas de final de ano, o medo do Papai Noel. Então a gente veio conversar com uma especialista, que é uma psicóloga, a Milena Siqueira, para saber como lidar com esses problemas na tenra infância, no máximo até a adolescência, e de que forma esses limitadores contribuem para garantir um pouco de segurança na vida ou podem comprometer o desenvolvimento. Milena, é natural sentir medo, e principalmente desses personagens quando se é criança? É natural. O medo, ele é instintivo, como tu falastes, ele nasce com nós, né? E é importante, é natural que a criança tenha medo, sinta medo. Até é preocupante em certas idades ela não ter um medo, né? Por exemplo, se uma criança não desenvolve um medo instintivo de altura, ela pode engatinhar até a cama e acabar caindo. Então, precisa ter esses medos. Então, a gente tem medos desde os primeiros meses de vida, né? E como os pais devem lidar com essa situação? A gente ouve muito que para se livrar de um medo é preciso encarar o objeto do medo. Isso não fortalece ainda mais os traumas? Qual é a postura adequada? Na verdade, é preciso viver o medo e não fugir do medo. Então, os pais têm que estar preparados, ou eles precisam estar preparados para lidar com isso. Como? Respeitando, dando apoio, passando segurança, né? Mostrando, através da compreensão deles, de que todo mundo sente medo e que é natural sentir medo, que eles também têm os medos deles. Então, assim, a criança vai conseguir lidar melhor com isso. E também é muito, muito importante ter a questão da coerência, né? Não dá para os pais daqui a pouco dizerem de noite, quando a criança tá lá chorando, com medo, que o homem do saco não existe. Mas aí, lá ao meio-dia, a criança não quer almoçar, se tu não comer tudo, o homem do saco vai te levar, né? Então, precisa ter essa coerência, né? É correto dizer que muitos dos medos que a gente acaba desenvolvendo, principalmente na infância, são os adultos que nos impõem? Muito, porque a gente aprende o que os adultos nos passam, né? A criança, ela vem pura de tudo. Então, ela vai seguir aquela cultura que ela está inserida, é a cultura da família, né? Então, muita questão de segurança na escola,
muitas vezes os pais têm essa insegurança de deixar o filho e passa isso para a criança. Então, são medos que a gente vai adquirindo. É normal a gente ter medo, né? Como a gente falou, é normal, vem com nós. Então, o medo sempre nos alerta para que algo ameaçador possa estar acontecendo e evita que o ser humano acabe, então, sofrendo riscos desnecessários, né? Certo. Então, com relação às crianças, medo de colégio, de ficar sozinho na escola, medo de dormir sozinho, que sempre tem aquela transição do quarto. De que forma isso se estabelece e como que a gente pode amenizar esses traumas? Na fase dos 3 aos 5 anos é a fase natural dos medos, né? Então, essa fase passa naturalmente, né? Então, mas vai depender muito de como os pais vão lidar com isso. Ou eles vão fazer com que essa fase seja tranquila, passe naturalmente, ou eles vão fazer essa fase se tornar um trauma difícil de superar. Que pode acompanhar até a fase adulta, até a adolescência, ou isso se supera à medida em que a gente vai alcançando a maturidade? Normalmente, se é uma fase tranquila, supera, mas tem casos que precisa de um tratamento, de uma ajuda, porque senão vai se tornar também um adulto inseguro, né? Muito nervoso, com muitos medos, e isso, o medo no momento que ele ultrapassa aquela barreira, né? Que acaba se tornando uma fobia, então precisa de um tratamento, de um auxílio. Um leigo determina o limite entre o normal e o momento de procurar ajuda de que forma? Qual é o sinal que eu poderia identificar que isso está passando do limite, eu preciso de ajuda? Quando muda toda a rotina da criança. Na verdade, quando ela começa a abrir mão da vida dela social, da vida escolar, do lúdico, ela começa a perder o interesse por atividades que antes ela tinha prazer, né? Então, isso tudo mostra que a criança que já passou do limite, aquele medo, né? Problemas físicos recorrentes, né? Algumas febre, ânsia de vômito, dor de barriga. Então, são coisas que mostram que aquilo ali já passou do limite. Então, existe uma manifestação física, inclusive, do medo? Sim. A criança pode... Na verdade, muitas crianças acabam não conseguindo demonstrar, manifestar que medo de quê e por que sentem. Né? Então, na verdade, isso vem através do corpo, elas somatizam de alguma forma. E esse tratamento psicológico, ele funciona de que forma? Com a família, com a criança, né? Dando orientações para a família, porque a família é o nosso suporte maior também, né? E é através da terapia cognitivo-comportamental, que acaba usando bastante técnicas que auxiliam, né, nessa melhora dessa fobia, porque daí se torna uma fobia. Milena, quando a gente fala da família, sempre a gente acaba responsabilizando muito pai e mãe, as pessoas que estão mais próximas, assim. Tem o problema na escola, o colega que assusta, o colega que intimida, enfim. Hoje se fala muito em bullying, tu acaba desenvolvendo, inclusive, alguns medos nos relacionamentos. As escolas estão preparadas para lidar com isso? Olha, eu acredito que precisa muito, né? A gente precisa andar muito ainda, né? Estudar muito, buscar muito, porque eu acho que a gente não está preparado para muita coisa que vem acontecendo e vem se manifestando nas escolas, na vida, na família, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre buscando. Qual é o papel do irmão mais velho nessa relação? A gente sempre conta com alguém que tem um pouco mais de experiência, que está mais afinado, de repente, com a tua realidade do que aquela hierarquia, o respeito do pai e mãe, né? O irmão pode ser um socorro no momento de pânico, ou, de repente, alguém que vai te auxiliar a passar por esse momento de dificuldade? Pode ser, porque muitas vezes o irmão mais velho é o espelho, né, do menor. Então, em casos que eu atendo, os irmãos nos ajudam muito nessa situação de até dormir junto, né? Eu digo que é importante tu embarcar também na imaginação da criança. Ah, se ela refere para o irmão, para o pai ou para a mãe que tem um monstro no armário e por isso que ele acaba não querendo dormir, muito mais fácil é tu dizer assim, pula pra minha cama e vem pra cá e fica. E nisso, na imaginação da criança, tu tá dizendo que realmente tem. Sim. Né? Então, o ideal é ir lá, mostrar, abrir o armário, dizer que não tem, mas que a gente pode chavear, porque de noite se aparecer ele vai ficar trancado, sabe? Tentar aliviar isso, não fugir do medo, mas tentar enfrentar ele dessa forma. Como é que a gente lida com medo de Papai Noel? Pois é, né? Isso é uma coisa também natural, algo estranho, e a gente tem medo do que é novo, do que é estranho, né? Então,
também, isso passa, com a idade passa, né? Normalmente entre os 3 e os 5 anos é uma idade bem forte essa questão desse medo, né? É certo os pais ficarem insistindo para que o filho sente no colo do Papai Noel, entregue a cartinha para o Papai Noel mesmo contrariados, porque se percebe muito isso. Tem muita foto de gente chorando no colo do Papai Noel. Como é que faz isso? Na verdade, é natural, como eu disse, tem que deixar natural. A criança vai perceber outras crianças chegando, de que ele é um velhinho bom, né? Mas naturalmente, e deixar isso ser natural. A gente jamais pode subestimar o medo das crianças, né? Aos nossos olhos, às vezes, é bem incompreensível esses medos na infância, né? Mas a gente não pode fazer um pouco caso desse medo. O que tu daria de dica, assim, para a gente encerrar essa conversa, de mais importante para que os pais colaborem para que esses medos não se transformem em fobias e não reflitam depois no desenvolvimento dessas crianças? Eu acredito que é importante ter muito diálogo em casa para saber o que está se passando com o filho, né? Com os filhos, no caso. Compreender esses medos, apoiar, e essa fase naturalmente vai passar. Então a gente tem que ter esse preparo, saber lidar para essa fase passar naturalmente, para não virar futuros traumas, né? Depois do intervalo, a gente fala sobre os medos não resolvidos na infância. A boa notícia é que as fobias são tratáveis e podem ser vencidas. Voltamos em 1 minuto. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. O bom sangue é feito de bons hábitos. Hábitos como ter um descanso tranquilo. E a maneira mais simples de descansar é dormir bem. Uma pessoa gasta em média 1/3 da vida dormindo. Durante o sono, as células do nosso corpo são restauradas, o sistema imunológico é fortalecido, já a falta de sono produz mau humor, dificuldade de concentração. Por isso, procure dormir 7 ou 8 horas por noite. O bom sangue é feito de bons hábitos. O NT Sul Mais está de volta. Antes falamos sobre medos infantis, mas adultos também sofrem medo. E quando esse medo causa sofrimento, é persistente, exagerado e irracional, é considerado o que os especialistas chamam de fobia, uma patologia que pode e precisa ser enfrentada pelos pacientes. Permanecer em um local fechado, escuro, que sensação você teria? Como você reagiria? A maioria das pessoas, com certeza, com naturalidade. Mas outras tantas pessoas sentiriam mal-estar, boca seca, pânico, tremores, suor, ansiedade. Sinais este de medo extremo do escuro, uma fobia chamada nictofobia. E os tipos de fobias são infindáveis e, por vezes, até estranhos. Mas quase todas têm um nome. Algumas mais conhecidas são zoofobia, medo de animais, claustrofobia, medo de lugares fechados, hemofobia, medo de sangue, pirofobia, medo do fogo, aerofobia, medo de voar. E tem muito mais. Uma das características das vítimas de fobias é o sofrimento e medo extremo que a patologia provoca. Mas certo é que muitos desses medos, mesmo que irracionais, por vezes são enfrentados com bom humor, desde que o motivo do medo não esteja por perto. Com a Daniela é assim. Ela sofre de bufonofobia ou medo de sapos. Nesta foto, a Daniela está no colo da irmã Adriana. Aquela que, querendo fazê-la criar coragem de enfrentar sapos, acabou criando na irmã caçula medo extremo desses anfíbios. A minha irmã me assustou quando eu tinha uns 5, 6 anos. Ela disse que eu tinha que superar, que eu deixasse de ser boba,
que quando eu dormia os sapos vinham em cima, que eu nem via. E aí eu acho que foi pior. Tu mentalizou essa imagem e bateu o pavor mais ainda. Ah, sim, logo que ela disse isso, eu pensava que até mesmo antes de eu dormir eles já estavam ali, então era difícil de dormir. Mais complicado até para dormir. E pelo que tu me disseste, a partir dessa casa no bosque, depois as outras casas subsequentes também tinha sapo. Ah, sim. Todos os lugares que eu ia tinha sapo. Quando eu morei no São Lourenço, a gente teve um bar lá, então tinha mais sapos ainda, porque na beira do rio tinha sapos de todos os tamanhos, em todo momento, não era só à noite, que nem no bosque, que era mais à noite. Então lá era todos os momentos e todos os tamanhos. Quando eu vim morar aqui também há 10 anos atrás, tinha sapos grandes, que eu tive que tentar passar aquele medo. Eu estava grávida da minha filha mais nova, e mesmo assim, de noite parece que ele saía pra rua pra me assustar. Era a impressão que eu tinha. O Vinícius é casado com a Daniela há cerca de 5 anos. Quando tu conheceu ela, logo tu ficou sabendo deste medo dela? Já sabia, por causa que ela tinha me contado. Primeiro dia que a gente se falou, ela comentou, né? E o incrível que aconteceu foi que quando ela visitou minha mãe, no caso, a sogra, ela lá em casa ela tinha bastante sapo. É mesmo? Tinha até o pai sempre teve um sapo de estimação. Na verdade, ele era muito grande. O pai falava muito sobre que ele parecia um X, de tão grande que era. E quando a primeira vez que a Daniela foi lá, viu e não queria sair da casa mais. Aí o pai teve que guardar o sapo. Quase perdeu a namorada. Verdade. Já salvou ela de alguma situação inusitada? Já, sapos passando na frente, sair, a gente decora em vários lugares, né? Aí acontece à noite, principalmente, quando vai pisando assim, em gramas, em gramados e coisa e tal, aparece um. E, geralmente o mais nojentinho que ela acha é a ranzinha, né? Uhum. A ranzinha já é gelada. Uma vez pegou na perna dela. Aí o grito foi grande. A Daniela trabalha com decoração de festas, de eventos. A gente percebe aqui uma infinidade de personagens, vários bichinhos e tudo mais, mas eu não observo nenhum sapinho. Por quê? Acho melhor não, né? Deixa o sapinho na natureza. Nunca te pediram? Já pediram. Uma vez eu fiz uma decoração com vários sapos. Pintei um painel com muitos sapos. Pintei MDFs de sapinhos. Mas aí foi uma festa só, ninguém pediu, botei tudo fora. Sério? Nem de brincadeira? Não, melhor não. Nem de pelúcia, não. As fobias da Gilmara podem estar camufladas em meio às folhagens, mas felizmente não estavam. Ela sofre de aracnofobia, medo de aranhas, e ofidiofobia, medo de cobras. Gilmara, a partir de quando surgiu essa tua aversão por aranhas? Bem, eu sempre tive medo de aranha. Sempre achei aquele bicho cheio de pernas, horrível de medo. Então, quando eu tive 8 anos de idade, uma aranha me mordeu. Só que antes a gente não sabia que aquilo era uma mordida de aranha. Não viu? Não. Mas tinha uma aranha marrom que a casa era cheia de aranhas. Então, aí eu fui, a mãe me levou para o hospital e disse: não, isso é mordida de aranha. Como uma marca muito feia. Desde então, tenho aversão à aranha, não posso ver. Se eu vejo uma imagem de uma aranha, eu pego e tiro. Qualquer jeito, para não quero. Mesmo no computador ou na televisão, te causa desconforto? Me causa desconforto. Não sei se é por causa dessa mordida, mas é um bicho muito feio. Eita, aracnídeo feio. E tu me disseste que tem medo de cobra também? Tenho medo de cobra. Então, me falou outra coisa que eu achei muito interessante também, é que eventualmente tu sonha, que no sonho tu sempre... Eu sonho, mas eu mato a bichinha. É mesmo? Mato. No sonho tu não tem medo? Não tenho medo no sonho. Já tentei perder o medo de aranha, já tentei perder o medo de cobra. Já fiz um trabalho na escola que envolvia aranhas. Eu olhava para elas assim e começava a suar frio no vidro. E fui no serpentário quando tinha aqui no zoológico, olhava para aquelas cobras, olhava ali, para ver se eu perdesse um pouco do medo, do pavor. Eu tentei enfrentar a minha fobia, enfrentar o meu medo. Mas
Tremia? Não deu muito certo, não. É mesmo? Eu acho que eu aprendi a conviver com a fobia de uma maneira mais saudável possível para não fazer escândalo, mas não tem jeito, não. E quando tu acorda, quando ocorre de tu sonhar, por exemplo, com cobra, tu diz que no sonho tu não sente medo, inclusive tu mata ela, com que sensação tu acorda? Eu acordo com uma sensação de satisfação. É como se fosse um obstáculo que eu tive que superar matando aquele animal ali no sonho. A sensação é boa? A sensação é boa. Nada como enfrentar os medos. Claro que alguns são úteis e servem até mesmo para a nossa proteção. É a noção de perigo. A boa notícia para os medrosos é que as fobias são tratáveis, podem ser vencidas e o melhor, isso depende da própria pessoa afetada. Daí você deve estar se perguntando, qual é o caminho para que isso aconteça? Helena Caetano foi buscar as respostas. Mas afinal de contas, esses medos, essas fobias que os adultos sentem, já nascem com eles, desenvolvem-se quando crianças ou eles adquirem durante a vida? A psicóloga Lisiane Omerich vai nos esclarecer a partir de agora. Tudo bem, Lisiane? Tudo bem, Helena. Então, antes de nós falarmos sobre isso, eu acho importante nós caracterizarmos o medo, né? O medo é algo extremamente positivo na nossa vida porque nos impede de tomarmos atitudes perigosas. O medo, ele nos refreia de certa forma. Mas quando esse medo nos impede de fazer alguma coisa que se torna patológico, bom, aí nós entramos no campo das fobias. E hoje a gente desenvolve vários tipos de fobias, né? Nós temos a claustrofobia, nós temos a agorafobia, fobia social, que são medos de tu conviver com as pessoas, medo do aqui e agora, né? Muitas vezes pessoas têm medo até do toque do telefone, que parece que vai acontecer uma desgraça. Então, tu começa a desenvolver fobia ao telefone por incapacidade de resolver alguma questão. Normalmente, Helena, essas fobias elas se desenvolvem sempre trabalhando com ansiedade. A partir do momento que nós temos uma ansiedade bastante elevada, nós deixamos de pensar com o racional e pensamos com o emocional. E é este emocional que fomenta as nossas fobias, porque ele não dá espaço ao cérebro, para o cérebro se distrair daquilo que até então a gente imagina que seja uma situação de pânico ou de fobia para nós. É uma coisa instintiva. Instintiva. Eu até vou te só relatar algo que eu sou claustrofóbica. Eu sou a pessoa que, se eu sento num ônibus para ir a Porto Alegre e eu sei que eu não posso abrir o vidro do ônibus, eu tenho que me concentrar muito, senão eu começo a gritar e saio correndo do ônibus afora. Ano passado, eu fiquei trancada num sábado à tarde, 1h50 com uma paciente dentro do elevador. Sério? Mas até então, eu sou claustrofóbica, né? Eu não estou imaginando que eu não vou ter outra atitude que não ser me desesperar. Mas aí nós chamamos os bombeiros, chamamos quem tinha que chamar, enfim, e não tínhamos nada a não ser esperar. E aquilo ali, tu sabe o tamanho do elevador, né? Quente, e só nós no prédio, no sábado à tardinha. Mas ela começou a passar tão mal que eu distraí o meu cérebro daquele pânico que eu tenho de lugares fechados para poder atender ela. Então, o meu papel ali era acalmar ela. E tanto eu acalmei ela que eu esqueci que eu sou claustrofóbica. Eu desviei o tema de mim, né? Tirei o foco daquele meu medo de estar confinada em algum lugar e fui atender ela. Então, a partir desse episódio, mais uma vez, eu me conscientizo de que é bem comportamental. A partir do momento que tu valoriza os teus medos ao ponto de chegar numa fobia, tu mesmo pode fazer essa reversão aos poucos, né? Tu mesmo consegue fazer essa regressão dessa fobia. É aquilo que nós chamamos, que a gente lida dentro da psicologia comportamental. Aos pouquinhos tu vai trabalhando eles, né? Por exemplo, se tu tem medo das pessoas, né? Uma fobia social. Então fica 5 minutos num lugar onde tem pessoas, vai embora. Na próxima vez fica 10. Vai vendo o que tu vai sentindo. Vai se desafiando. Vai se desafiando e, ao mesmo tempo, vai conversando contigo. Como, por exemplo, atendi uma pessoa que tinha fobia de fila de supermercado. Ela não conseguia ficar na fila do supermercado.
Até que a gente começou a fazer um treinamento. Digo, fica na fila, fica olhando para ti, fica olhando. A prateleira vai te pegar, alguém vai te atacar dentro do mercado. Então, fica olhando, assim, aquilo que está ali na prateleira vai te fazer mal, a caixa vai fazer alguma coisa para ti. Então, começa a buscar a porção racional para poder vencer esse pânico, essa fobia que vem daquela parte emocional extremamente perturbada, que faz com que tu não raciocine, que tu simplesmente não raciocine. Lisiane, quando a gente foi pautada para este assunto, tanto eu quanto a Gabriela que tratou da parte das crianças, eu da parte dos adultos, a gente colocou aqui até no Facebook, e aí surgiram várias pessoas se manifestando, tem fobia de animais, medo de barata, de aranha, de cobra, medo de andar de avião, né, medo de ficar em lugar fechado. Então foram várias opções, várias situações. E uma delas me chamou a atenção, inclusive uma menina que eu entrevistei, que ela mencionou que ela tem muito medo de cobra. Só que quando ela sonha, no sonho, ela mata a cobra e ela acorda satisfeita e feliz da vida com aquela atitude dela. Como é que se explica isso? É que, na realidade, o inconsciente dela, que ele não está dotado de ansiedade, ele consegue dar um fim naquele medo dela. Porque quando a gente dorme e sonha, quem está operando naquele nosso sonho é a nossa porção inconsciente e não a consciente. Então, essa inconsciente, ela não está tão ansiosa quanto nós quando estamos na nossa consciência. Então, é uma maneira que ela encontrou um mecanismo de defesa de matar aquela cobra, nem que seja através do sonho, né? Só que também tem aquela fobia, eu também tenho fobia por cobra, eu acho que tu também deve ter, rato, cobra, né? Mas aí entra também aquela parte assim, do nojo, né? São animais que nos provocam asco. Então, daqui a pouco a gente não tem assim, tu não sabe muito se é uma fobia ou se é um nojo mesmo que te impossibilita até de olhar para aquele animal, né? Agora, tem muitas pessoas que têm um medo de água e não sabem explicar esse medo de água ou medo de altura, que isso também é extremamente comum. E muitas vezes lá na sua infância, lá na primeira infância, às vezes sofreram uma queda e isso ficou registrado no seu inconsciente, ou sofreram algum tipo de afogamento, muitas vezes até o medo do banho na banheirinha. Quantas mães às vezes deixam a criança escorregar na banheirinha quando estão dando aquele primeiro, segundo, terceiro banho, né? Então, às vezes, ela carrega isso para o resto da vida. Pode ser a origem. Pode ser a origem. Além das nossas fobias que a gente adquire no decorrer da vida, tem aquelas que vêm da nossa infância, tem aquelas que colocam pra gente, por exemplo, aquela mãe que tem muito medo do escuro e cria os filhos sempre dormindo com a luz acesa. Ora, essas crianças, quando ficarem adultos, são aqueles que vão têm possibilidade de ficar em lugares escuros. Foram criados dessa forma, criados com medo, né? O medo de tempestade, aquela mãe que dia de tempestade pegava os filhos tudo e enfiava dentro de um quarto, né? Já passa a ser um terror. Aquilo ali que a criança nem sabe se ela tem medo ou não, mas a família já faz todo aquele investimento ao redor da criança, então aquilo já vem no histórico familiar, já perpetua no histórico familiar. Então, realmente, Lena, isso limita muito a pessoa. Tu tem pena das pessoas com síndrome de pânico e com fobia, porque tu vê claramente o sofrimento delas, elas não conseguem fazer de uma forma diferente. Porque é um medo genuíno, né? É um sentimento genuíno, né? Às vezes a gente pensa assim, agora eu e tu, mulheres, conversando, mas tem homens também que têm medo, têm suas fobias também, e é um medo genuíno, né? Genuíno, tu vê que aquilo ali não vai além das tuas forças, vai além da tua razão, porque o que nos dá discernimento das coisas é o nosso racional. E se nós estamos com esse pânico, com esse medo, com essa fobia, nós não estamos operando com a porção racional, estamos operando com o sentimento. E esse sentimento a gente não controla. Então, realmente, tem pessoas que saem muitas vezes correndo dos lugares. Elas não têm condições assim, de estar ali. E essa fobia social, ela é muito mais comum do que se imagina. E ela é muito mais séria, porque quem de nós hoje não convive socialmente? Todo mundo precisa conviver. Num trabalho, numa escola, todo mundo precisa conviver. Então, tu pega adultos que precisam de ajuda porque não conseguem levantar para ir para o trabalho. Aconteceu alguma situação que gerou algum medo, algum pânico, alguma fobia, e aquilo ali ficou marcado, e precisa muito tempo de terapia, e precisa de ajuda, muitas vezes, de psiquiatra, de medicamentos, para poder vencer aquilo ali, sair daquela situação de desespero, porque dá uma situação desesperadora. E poder, então, encarar aquele fato como um fato diferenciado, mas não ao ponto de obstruir
a tua vida, né? De te impossibilitar ou de sair de casa, ou de atender um telefone, ou de conviver com um animal. E uma série de medos. Tem pessoas que têm medo de palhaço, né? Figura do palhaço. E tem gente que diz, mas palhaço é para alegria de alguns, porque tem outros que sofrem e carregam isso uma vida inteira. Crianças que têm medo do parabéns a você, da infância, odeiam o parabéns, não suportam, se desesperam, saem de perto. Em tudo isso, Lisiane, a gente pode dizer que tudo tem uma origem em algum momento de nossas vidas, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente conscientemente não recorde. Tudo tem alguma origem. Nós não desenvolvemos nenhum tipo de medo gratuito. Não. Por algum momento, nós estamos fragilizados por qualquer tipo de situação e aquele objeto ou aquela situação que não era para nos dar medo, em função da nossa fragilidade, ela acaba sendo algo bastante nocivo. Como eu te disse, ela vira até uma situação patológica. Então, nada é de graça. É a partir de uma construção. Por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa muito ansiosa, extremamente nervosa, depressiva, ela não vai conseguir lidar com os medos dela da mesma forma que uma pessoa saudável lidaria. Ela vai ter uma fragilidade muito maior, consequentemente, esses medos, essas fobias são muito maiores para ela. Então, mesmo que ela tenha adquirido no decorrer da vida, isso tem uma origem nela, seja na fragilidade dela, ou seja de uma infância que tenha acontecido algo na infância, mas não cai assim na vida de uma pessoa sem motivo algum. Tudo é tratável? Com certeza, tudo é tratável. Mas é claro, Helena, para tudo, um tratamento ele só dá certo quando a pessoa se dispõe a se ajudar, principalmente nas fobias. Que as fobias mais é a força de vontade da pessoa, como tu falaste aquela hora, é o desafio que ela faz com ela mesma. E aí tu tem que preparar ela para ela estar preparada para enfrentar esse desafio, que ela tem que se impor, que ela tem que fazer para ela. Então ela não pode desistir. Então, para tratar a fobia e o pânico é muito mais difícil, muitas vezes, do que tu tratar uma depressão. Porque, às vezes, com o medicamento, tu já alivia os sintomas daquela pessoa. Então, assim, em 15, 20 dias, ela já vai reagindo. Agora, numa fobia, depende dela. Mesmo que ela tome medicamentos, né, mesmo que ela venha semanalmente na terapia, mas ela vai ter que criar mecanismos de defesa para ela ir treinando. É um treinamento. Mas é um dos tratamentos mais difíceis, porque, como eu te digo, precisa do investimento da pessoa. Infelizmente, ainda as pessoas acham que o psiquiatra ou o psicólogo ele tem uma fórmula mágica, né? Que eu venho uma vez por mês ou eu tomo lá determinado medicamento e fico ótima. Não. 70%, 80% do tratamento de uma pessoa, em alguns casos, diz respeito a ela. É o investimento que ela faz do esforço dela naquele tratamento. Então, principalmente com os medos e as fobias. Obrigada, Lisiane, mais uma vez pela tua participação conosco, tá bom? Sempre às ordens. Obrigada. Daniel Nunes, volto com você no estúdio, não sem antes perguntar qual o seu medo, qual a sua fobia, afinal de contas. Lena Caetano, hoje sem fobias, mas na infância não faltava medo, viu? Depois do intervalo, a gente fala de uma reclamação comum para muitas pessoas e até mesmo para os mais jovens. Dor de cabeça, dor na nuca, dor nas costas. A culpa pode ser desse aparelhinho aqui, viu? A gente conta tudo depois do intervalo. NT Sul Mais, volta em 1 minuto. Sabe, crianças, estamos muito felizes com o sucesso dos vídeos do projeto Minha Vida é uma Viagem no nosso canal do YouTube. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos, então. E agora vocês vão poder ter todas as músicas em mãos, em DVD e CD. Então, papai e mamãe, não deixem de adquirir essa grande novidade para a criançada. Sim. Tem borboleta? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico, perverso em seus caminhos. De repente, uma dor de cabeça, desconforto nas costas ou uma pressão no pescoço,
e a gente pensando que deve ter feito alguma coisa para sentir tudo isso. A culpa pode ser do peso do seu smartphone. Mas calma, não precisa jogar fora nem procurar um aparelho mais moderno, porque a culpa nesse caso não é do dispositivo. Não está entendendo nada, né? A gente vai te explicar melhor. Passamos boa parte do tempo assim, grudados no celular e normalmente com a cabeça baixa. Estudos comprovam que pelo menos 40 horas por semana são destinados a esse hábito. Confere o celular, responde uma mensagem e a cabeça sempre para baixo. Essa convivência pacífica com a tecnologia exige alguns cuidados, principalmente com relação à postura. Ultimamente, já se sabe que o peso do smartphone pode chegar a 26 quilos, numa pressão que compromete a coluna e os tendões e o movimento dos dedos. Os especialistas garantem bom senso e algumas técnicas podem permitir que a tecnologia, que nos facilita muito o dia a dia, tenha uma convivência pacífica também com a saúde e o bem-estar. Uma das dicas é: levanta o telefone e fala por áudio. Estudo publicado pelo especialista em colunas e vértebras Kenneth Anshaj explica que a cabeça de uma pessoa adulta pesa entre 4 e 6 quilos em posição neutra. Quando a cabeça é inclinada para frente, a força sentida pelo pescoço passa a ser percebida em cerca de 12 quilos, que vão aumentando conforme a inclinação, podendo chegar a 27 quilos. Essa constatação deu o nome ao que hoje se conhece como o peso do smartphone. E para explicar como funciona essa história de peso do smartphone, a gente veio conversar com o Robson Petrus, que é fisioterapeuta, e vai desenhar para a gente como que esses 26 quilos, mais ou menos, exercem a pressão na coluna. 26 quilos? Como é que a gente explica isso? A nossa coluna, ela tem uma posição, certo? E essa força da gravidade, ela vai estar atuando de cima para baixo. Tá? Então, à medida que a gente vai inclinando a coluna cervical, quanto maior a inclinação, maior vai ser essa força, certo? Então, imagine que você está caminhando na rua com a coluna cervical bem flexionada, né? Posição para frente, e tu tivesse com uma criança carregando sobre os teus ombros, né? Então, como é que se calcula isso? Se calcula pelas linhas de força da coluna cervical e pela ação da força da gravidade. Imagina tu caminhando com uma criança de 26 quilos na tua garupa. Então, na verdade, não é um peso que eu sinta, mas é uma pressão que corresponde a isso. Exatamente, é uma sensação que nós temos sobre a coluna e isso, no decorrer do dia, vai causando fadiga da musculatura, vai causando fadiga de toda a estrutura, né, músculos, ligamentos, que vão sendo tensionados em função da má postura. Qual é o efeito colateral imediato? A dor. A primeira queixa do paciente vai ser dor, ele vai ter tontura, né? Pode sentir tonto, porque essa região da cervical ela tem uma irrigação sanguínea, né, que vai em direção à cabeça, em direção ao cérebro. Então, os principais sintomas são dor e tonturas. Tem como resolver isso em casa? Tem. Basta a gente dar uma descansadinha, digamos, para o smartphone, né, e fazer exercícios de alongamento, que a gente sempre orienta os pacientes, né, a fazer exercício de alongamento e fazer exercício de fortalecimento para essa região cervical. Mas a verdade é que não é fácil nem para quem entende dos reveses que esse vício no celular pode trazer ficar longe do aparelho. Consegue ficar longe do smartphone? É difícil, né? Hoje o mundo está, esse mundo globalizado, o smartphone, hoje a gente resolve muita coisa por ele. Então, é difícil ficar longe, mas a gente tem que tentar policiar, principalmente nossos filhos, os adolescentes que estão em fase de crescimento, né? Isso vai ocasionar dores, vai ocasionar uma série de problemas que futuramente vai ser acusado pelo nosso corpo. E o físio tem toda a razão. Pesquisa realizada com jovens brasileiros apontou que essa parcela da população olha para o celular pelo menos 100 vezes por dia. Desde a época da caça aos pokémons até os dias de hoje, a galera não larga o telefone. Tá, a gente não vai conseguir se livrar do smartphone, isso é já pacífico. O que eu consigo fazer para minimizar esses efeitos? O ideal é que o indivíduo, ao invés de digitar, né, ele use a mensagem de voz, né? Ele vai conseguir aliviar a tensão muscular dos membros superiores, dos dedos, então que ele use mensagem de voz, que ele, em vez de transmitir mensagens digitadas, ele use a voz. Mesmo que, então assim, ó,
Vamos cansar a amizade lá com aquele áudio de 5 minutos, ao invés de ficar digitando. E quando for assistir filme, vídeo, qualquer coisa, posiciona mais alto, é isso? Posiciona mais alto. Mensagens curtas, né? O ideal é que a gente não canse o nosso amigo, ou não canse a pessoa, aquela que a gente quer mandar mensagem, com textos muito longos, né? Então, mensagens curtas, breves, dá o recado, né? E, claro, se tiver que digitar, procura manter a tela do telefone, né, ou do tablet na altura dos olhos, com a mínima inclinação cervical. Quanto menos tu inclinar a tua cabeça, menor vai ser a pressão sobre a tua coluna. Mas se o problema é a inclinação da coluna e a pressão sobre os ombros, o jeito é usar o celular deitado, certo? Errado. Smartphone deitado nem pensar, né? Porque deitado, o que acontece? Deitado tu tá com uma posição, tu vai ter que usar travesseiros, né? Então o ideal, use o smartphone sentado, com um bom apoio da coluna na cadeira, né? Um apoio de 90 graus, e a tela do smartphone na altura dos teus olhos, como se fosse uma tela de computador. E para quem não entendeu, fica o alerta. Dá sim para curtir vídeos, atualizar as redes e conversar com os amigos usando o smartphone. A palavra de ordem é bom senso. Nós não podemos deixar que a tecnologia, né, que o uso excessivo da tecnologia venha nos causar prejuízos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Bom senso, uso adequado do equipamento, né? Os smartphones, eles não são vilões, né? Hoje tu pode ter um problema de coluna lendo um jornal, uma revista, né? Então, o fundamental é tu ter uma boa postura para que tu consiga executar as tuas atividades e não ter prejuízo para o teu organismo. É preciso usar até mesmo o telefone com moderação. Senão essa tal de tecnologia pode acabar causando problemas. O NT Sul Mais fica por aqui. Para rever as reportagens apresentadas, basta acessar o nosso site novotempo.com/NTSul. Desejo a você uma ótima noite, continue com a Novo Tempo. Tchau!
chuva, teu Espírito, ó Senhor. Coisas que logo a visita chega, chama todo mundo pra modo de se ajuntar, avisa pra todos que ainda não viram falar, que já tá dando a hora de ele chegar. Separa tudo de bom que já conseguiste juntar, teus filhos, teus netos e toda a vizinhança. Deixa tudo pronto, pois ele vai te perguntar: onde estão os meus queridos? Vamos viajar. Então te apressa e te arruma com o tempo que dá, pois vai ter danço, chorando e ladino em festa. Saudade só bate em quem consegue esperar. Então espera que logo ele vai chegar. Arruma tuas coisas que logo a visita chega. Chama todo mundo pra modo de se ajuntar. Avisa pra todos que ainda não viram falar, que já tá dando a hora de ele chegar. Separa tudo de bom que já conseguiste juntar, teus filhos, teus netos e toda a vizinhança. Deixa tudo pronto, pois ele vai te perguntar: onde estão os meus queridos? Vamos viajar. Então te apressa e te arruma com o tempo que dá, pois vai ter danço, chorando e ladino em festa. Saudade só bate em quem consegue esperar. Arruma tuas coisas, teu Deus logo vem te buscar.